Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como utilizar a função máscara de intervalo de profundidade que surgiu no Lightroom 8.0. Este vídeo é meio que uma continuação do vídeo anterior, no qual eu falei sobre as novidades do Lightroom Classic CC 8.0. Esta função em específico eu falei dela, mas eu não consegui mostrar como ela funciona, porque ela é específica para fotos feitas com o iPhone 7S, 8S e o iPhone 10. Mas graças ao usuário Cleiton Rafael Almeida Silva, lá do nosso grupo do Facebook, o grupo Lightroom Brasil, eu pude fazer esse vídeo porque ele me enviou algumas fotos produzidas com esse telefone que habilitaram esta função e que eu vou poder mostrar para vocês como elas funcionam. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais o Cleiton Rafael, eu vou deixar marcado aqui embaixo o Facebook deles para que você possa segui-lo. E o que é essa máscara de intervalo de profundidade? Assim como a máscara de profundidade de luminância e de cor, que eu mostrei em outro vídeo, vou deixar marcar aqui do lado, esta é uma forma de refinar uma máscara que eu crie com qualquer um dos ajustes localizados. Então eu posso criar uma máscara, seja com filtro graduado, seja com filtro radial ou o pincel. Então eu utilizo essa função para colocar essa minha máscara, limitar ela a apenas partes específicas da imagem. No caso de luminância, eu faço essa escolha com base na luminosidade, áreas mais claras ou áreas mais escuras ou áreas de meio tom. No caso de cor, eu escolho quais as cores eu quero remover ou adicionar na minha máscara. E no caso de profundidade, eu posso colocar a minha máscara ou apenas no plano de fundo ou apenas no primeiro plano da foto. A questão é que no momento este recurso funciona apenas para fotos específicas, capturadas com o iPhone 7S, 8S ou o iPhone 10, que são telefones que têm duas câmeras, e utilizando o formato HEIC. Se você tem um desses aparelhos, você precisa tomar aí algumas considerações na hora de fazer essa foto. Primeiro, você precisa utilizar a câmera do aplicativo do Lightroom no seu celular. Não basta utilizar a câmera do próprio iPhone, você precisa usar a câmera que vem no aplicativo do Lightroom. Segundo, você precisa fotografar no formato HEIC. Então na câmera do Lightroom, lá em cima vai ter uma opção para você trocar o formato, então coloque HEIC. E por último, você precisa entrar nas opções do Lightroom, no seu celular, e haverá uma opção chamada Visualizações de Tecnologia. Você precisa entrar nessa opção e habilitar a opção da captura de profundidade, porque aí ele vai juntar no seu arquivo HEIC um canal registrando a profundidade da cena, o que está no plano de fundo, o que está no primeiro plano, que é o que o Lightroom utiliza para ativar esse recurso. Então, não se esqueça de visitar o nosso website no www.lightroombrasil.com.br para conhecer os nossos pacotes de presets e pincéis, e eu vou mostrar para você como este recurso funciona. Então, esta é a foto que o Cleiton me passou e você pode ver aqui em cima que ela está no formato HEIC. Para ele me passar esta foto, o que ele fez? Ele tem sincronizado o Lightroom Mobile dele no telefone e o Lightroom no computador. Então ele fez as fotos no Lightroom no telefone, automaticamente eles sincronizaram entre si e então no Lightroom do computador ele exportou essas fotos utilizando a opção original. E aí ele exportou em HEIC e ele enviou essas fotos para mim. E aí, como você pode ver, nós temos aqui um plano de fundo, nós temos essa área aqui no primeiro plano. E como essa foto está nesse formato de arquivo, ele consegue reconhecer o que está em cada lugar. Para utilizar essa função, eu vou utilizar alguma das ferramentas de ajustes localizados. Pode ser o pincel, pode ser o filtro radial e pode ser o filtro graduado. Neste caso, eu vou utilizar o filtro graduado. Vou zerar o meu efeito e eu quero selecionar toda a área. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar um filtro graduado aqui para fora, ó. Porque quando eu faço isso, como tudo que está dessa linha para cá é selecionado, na verdade eu criei um filtro que está selecionando a imagem inteira. E aqui embaixo eu vou fazer a minha seleção da máscara de intervalo de profundidade. Cliquei aqui, ó, e aí ele habilita aqui, ó, todas as opções da máscara de profundidade. Se eu clicar nessa opção, mostrar a máscara de profundidade em escala de cinza, ele vai me mostrar isso aqui, ó. E aí eu posso ver a separação que ele fez, né? O que é o plano de fundo? Deixa eu remover toda a máscara aqui, ó, praticamente, e você vai poder ver, ó, em preto o que é o plano de fundo, em cinza o que vai trazendo aí um pouquinho mais próximo, e em branco o que está mais próximo da câmera. Essa detecção ela é feita com base no parallax, no efeito de parallax, entre as duas objetivas que a câmera do iPhone tem.
E ela não é perfeita. Você pode ver, por exemplo, que aqui entre os dedos, ó, eu tenho uma área que ele registrou como estando no primeiro plano, tá bem branco. Mas na verdade é um pedaço lá do plano de fundo. Então, por mais que funcione bem, não é um recurso perfeito. Mas isso com certeza vai melhorar aí com o tempo, na medida que esses algoritmos são melhorados. Então vamos lá, como é que eu faço para selecionar o que eu quero agora? Aqui deste lado do intervalo eu tenho o que está mais próximo da câmera, mais no primeiro plano, e aqui mais o plano de fundo. E a suavidade, ele permite que eu tenha uma área de mescla aí entre o que está selecionado e o que não está selecionado. Então se eu quiser selecionar apenas o que está no primeiro plano, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o marcador aqui que está mais no plano de fundo e vou fechar ele, ó. E aí eu vou concentrando a minha seleção mais no que está no primeiro plano até o plano médio, mais ou menos. Se eu diminuir a suavidade, ó, ele vai concentrar a seleção mais na área que eu selecionei, no plano que eu selecionei. Na medida que eu aumento a suavidade, ele vai aumentando esta seleção como uma mescla com uma suavidade em relação aos outros planos também. Então, ó, concentrei toda a minha máscara aqui no primeiro plano, então já posso desativar aqui. E aí posso fazer o ajuste que eu quero, por exemplo, abrir um pouco mais as sombras, abrir um pouco a exposição, escurecer aqui um pouquinho preto para ter um pouco mais de contraste. Agora vamos repetir o processo com o plano de fundo, então vou clicar em novo, vou zerar o meu efeito aqui novamente e vou criar a máscara dessa vez desse lado aqui, ó, mas no mesmo esquema, só mudei o lado para ficar com os marcadores bem distantes um do outro. Então, vou trocar aqui para profundidade e vou ativar a máscara de profundidade aqui, ó. Agora eu quero botar no plano de fundo, então eu vou pegar o marcador referente ao primeiro plano e vou tirá-lo aqui, ó. Vou jogar para cá e aí eu concentro a minha seleção apenas no plano de fundo. Eu posso aumentar a suavidade ou diminuir a suavidade do jeito que eu quiser. Eu vou aumentar um pouquinho, vou diminuir um pouquinho aqui a suavidade, né? E aí posso desativar e agora eu posso fazer os meus ajustes aqui no plano de fundo. Posso, por exemplo, escurecer um pouquinho aqui a exposição, né? Posso aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho a claridade aqui para deixar um efeito mais desfocado, diminuir um pouquinho a nitidez, né? E posso fazer aí os ajustes que eu quiser. Então olha só, sem os ajustes, com os ajustes, sem os ajustes, com os ajustes. Então ele me oferece aí uma forma a mais para eu refinar a minha seleção, refinar a minha máscara em áreas específicas, utilizando como referência a profundidade da imagem, o que está em cada plano da imagem. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de curtir o vídeo aí, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e marcar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Essa função, por enquanto, infelizmente, está limitada a esses aparelhos que eu mencionei. Mas dizem que está incluso aí o iPhone XR, que é um iPhone que só tem uma câmera só. E eu ainda não sei exatamente qual é o recurso tecnológico que ele vai utilizar para encontrar esses planos nesse aparelho que só tem uma câmera. Dependendo de como for, é possível que no futuro este mesmo recurso possa ser aplicado em outras câmeras. Eles podem utilizar, por exemplo, uma forma de reconhecer áreas que não estejam em foco e que estejam em foco, como o Photoshop já tem hoje em dia. E aí, neste caso, este mesmo recurso pode ser aplicado em outros aparelhos. Ficamos aí na torcida para que esse recurso seja expandido e atinja também outros aparelhos, para que outros usuários também possam utilizar. No mais, fica um grande abraço a todos vocês, até breve e os vejo em um próximo vídeo.